Olá, meu nome é o Anderson e esta é mais uma aula do curso Django Framework do Zero. Nessa aula, eu vou te ensinar a primeira parte de como criar um sistema de quiz a partir do nosso sistema de enquete. Então, bora lá? Vamos codar? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente aqui ao curso. É, Hoje a gente vai encerrar a parte lá da API, né, do Pokémon, que a gente fez lá como se fosse uma enquete, né, para ele pegar o Pokémon da API e definir ali qual que é, para ele marcar qual que é o Pokémon correto ou não. Aí a gente basicamente está transformando esse sistema agora num sistema de quiz, né? Só que ele não está funcional ainda, ele é só um sistema de enquete ainda. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai começar a transformar ele como se fosse uma espécie de refatoração do sistema, ele suportar essa funcionalidade de quiz. Então, qual que seria a diferença aqui de um sistema de quiz para um sistema de enquete, né? Que a gente tem. A enquete é basicamente só uma pesquisa, né? Que você tem ali uma pesquisa que não tem pergunta, não tem resposta certa. Enquanto que o quiz vai ter uma alternativa, uma ou mais alternativas corretas. Então a gente tem que fazer a adaptação, né, do sistema aí, e essa adaptação passa por fazer várias coisas, né? Inclusive fazer correção, né? Dar algum tipo de pontuação para a pessoa que respondeu. E assim, tem bastante coisas aqui que a gente vai ter que adaptar para ficar um sistema interessante, tá? Lembrando que a gente está aqui na 51ª aula do curso, né? Acho que eu esqueci de falar, né? E o curso está todo na lista aí, né? Tá na playlist, né? Tem a playlist do curso Django Framework do Zero, né? Acredito que se você chegou até aqui, você já deve ter visto algumas aulas, tá? Eh, Porque aqui é tudo é sequencial, tá? Então a gente está fazendo em cima do sistema, né? Do sistema que a gente começou lá no início, e aqui a gente vai fazer uma parte que é a continuação da base de código que a gente tem. A gente já fez muita coisa já, tá? Então, vamos continuar aqui, para a gente não se perder. Como é que a gente vai fazer essa adaptação aqui do model? Aqui no model, a gente vai ter que adaptar o model question e o model choice. Para quê? Justamente para no mínimo ali você poder indicar se é uma enquete ou se é uma quiz. E no choice a gente vai ter que mudar algumas coisas, tipo para poder, por exemplo, dar alguma nota, né? Dar alguma pontuação para aquela resposta. De maneira que a gente possa eh, receber o voto, né? A pessoa vai votar naquela questão, né? A gente usava como voto, né, na enquete, e aí a pessoa. Agora, quando ela votar, ela vai estar votando uma alternativa que pode ser correta ou incorreta, né? Ou várias alternativas corretas, pode ter várias alternativas corretas. Então a gente vai ter que fazer toda essa adaptação aí. Nessa primeira parte a gente vai começar com o model. Então a gente vai abrir aqui o arquivo de models dentro de pools, arquivo de models. Aqui teria várias formas de fazer, né, essa question aqui. Eu vou usar simplesmente um campo boolean básico aqui, ó, para falar se é uma quiz, tá? Então eu vou colocar assim, ó. É uma quiz? É um quiz? É uma pergunta quiz? Poderia fazer pergunta de quiz? Eu peguei aqui do Copilot, né, que está me auxiliando aqui muito bem, e vou deixar o padrão aqui, o valor padrão, default, valor false, tá? Porque o que acontece? Quando a gente migrar esses dados que já tem lá no banco, ele vai assumir que todas as perguntas que tem lá não são quiz, tá? Vai ser perguntas de enquete. Só as próximas que a gente for criar da agora para frente que vai poder setar ela como quiz. Então vamos lá. Isso aqui seria a primeira mudança. A outra mudança aqui, eu vou tentar fazer sempre do jeito, da forma mais simples possível, mas nada impede que a gente vai ter que fazer algumas outras adaptações no futuro aqui, né? Mudar o model e tal, evoluir ele, mudar alguma coisa. Então, a mudança que a gente tem que fazer aqui agora é no question. Então, a gente lembra que para cada question, na verdade, no choice, né? A cada question, você tem alternativas, você tem possibilidade de alternativas, que a gente vincula ela aqui com uma chave, né? Tem o texto da alternativa e tem os votos que ela recebeu, a quantidade de votos. E aqui, a gente vai colocar agora uma nota, tá? Para aquela alternativa.
uma nota que vai ser um valor fixo aqui, que é quando a gente cadastrar, né? É, aqui a gente vai colocar, vou colocar em inglês, vou chamar de grade. Grade. Então, esse grade aqui, ó, vai ser um campo. Eu vou criar ele aqui num estilo de sistemas de enquetes que eu já conheci, e vai ser um campo decimal. A ideia é que seja um campo decimal. Por que um campo decimal? Um campo decimal para a gente colocar uma nota numa faixa ali, que pode ser que a gente tem flexibilidade. Tipo assim, eu poderia ter duas alternativas, eu poderia ter quatro alternativas e tem duas corretas. E às vezes eu posso dar um peso diferente para elas. Uma pode, se a pessoa acertar uma alternativa, ela pode ter o peso 60, uma das alternativas corretas, e a outra pode ter o peso 40, por exemplo. Então, eu vou colocar isso aqui como um decimal, para a gente ter possibilidade de ter muitas alternativas e ter uma faixa de valores ali. O label do campus aqui eu vou chamar nota, tá? Que seria a nota daquela resposta. Acho que está bom esse termo aqui, mas eu vou deixar assim. E aí aqui, a gente vai colocar também nesse campo que a gente não trabalhou ainda, aqui ó, o Copilot já está sugerindo para a gente, vou colocar aqui a configuração do campo quando o campo é decimal, né? Que ele liga isso aqui com o banco de dados SQL lá, né? Então ele tem aqui essa configuração de max digits e decimal places, né? Que é até mais fácil de entender. Aqui no caso, eu vou colocar no máximo, eu vou colocar 7, total máximo, e aqui no decimal eu vou colocar 4. Por quê? Porque às vezes eu vou querer fazer alguma combinação ali de várias alternativas e pode ter possibilidades ali de valores quebrados, né? Então, por exemplo, se eu tiver três alternativas corretas, né, dentro de um grupo lá de cinco, três alternativas corretas, eu posso querer colocar o peso para cada uma de 33,33%, como se fosse o peso, a nota ali, né, 33,3%. Então, a ideia aqui dessa nota que eu estou colocando é que vai ser tipo de 0 a 100, né? De 0 a 100. Só que para cada alternativa. Então, no final, a combinação das alternativas, elas não podem passar de 100. Tá? Então, isso aqui é até uma validação que a gente vai ter na hora de salvar. Tá? Não pode ter alternativas ali com, com mais que 100, né? Quando estiver criando. É, então, aqui pode ser até parecido nisso aqui que a gente fez, ó, no Max Choice. Ó, quando a gente fez aqui, a gente vai fazer uma contagem aqui. Eu deveria fazer isso até aqui agora, na hora que a gente está mudando o model. Fazer uma somatória para ver se não está somando 100. Mas eu vou ajustar isso aqui depois, tá? Só vou deixar assim e vou colocar aqui também um texto de ajuda. Help test 0 a 100. Coisa assim. Aí depois a gente melhora lá o formulário e tal. Então, basicamente, essa aqui é a primeira parte, vai ter só isso, tá? A parte de você adaptar aqui. Depois a gente melhora, né, de acordo com a demanda. Então, cada alternativa agora vai ter possibilidade de ter uma nota, né, um valor ali, um peso. Então, vou executar aqui o migration, né? Make migration, Python, manager, make migrations, para ele gerar a migração dessas mudanças, migrations. Ele vai gerar ali. Opa, espera lá que aqui tá. Tem um problema no meu ambiente. Só subir, desativar ele e ativar ele de novo. Eu tava fazendo umas outras programações aqui e ele começou a dar uns conflitos de envy, tá? Mas é só quando é assim, é só desativar e ativar de novo. Lembrando que se você tiver no Windows, né, para desativar, né, você teria que executar lá o venv, Ctrl barra, assim, né, scripts, e aí lá dentro tem o deactivate, .bat, uma coisa assim. Isso no Windows, né? Aqui no Linux é só executar aqui no próprio ambiente o deactivate, tá? Um pouquinho diferente aí, mas vai funcionar. E aqui eu vou ativar de novo, sendo que aqui no Linux a ativação é diferente também, né? Source venv bin activate.
lá no Windows, né? Lembrando, né? Eu fiz nas primeiras aulas lá, né? Eu espero que você tenha aprendido, quem está acompanhando as aulas aí. Aí teria que fazer também venv, né? A pastinha que você criou seu ambiente virtual, barra scripts, barra activate, né? Lá no Windows.bat. Mas não precisa pôr o .bat não, que ele detecta. Aí ele ativa aí no Windows, tá? Ativar o venv. E aí, se você não lembra, lá nas primeiras aulas tem toda a explicação, como usa, por que que usa e tal, vem, tá? Tá lá na playlist. Beleza, ativei aqui e agora sim eu vou executar o Migrations. Manage Make Migration. Beleza, aí ele adicionou lá, ó, dois campos novos, beleza. Ele adicionou, não, na verdade ele gerou a migração, né? Gerou aqui os arquivos de migração, ó. Migração 10. E agora eu vou aplicar a migração. Python Manage Create. Ele aplica as migrações pendentes. Ele vai aplicar isso no nosso banco de dados, tá? Então, beleza. Feito isso aqui, a gente tem a alteração básica do model. Depois a gente pode melhorar mais ainda. E dando sequência aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai modificar a view question create para incluir o novo campo. Então, quando a gente estiver criando uma enquete, a gente vai ter que ter a possibilidade de falar se ela é quiz ou não, tá? Inclusive, vou colocar no create e no update para a gente fazer alguns testes. Tá? Então, a gente vai abrir aqui o arquivo de views dentro de pools e o arquivo views. E aí, a ideia é que a gente mude aqui tanto o create quanto o update. O create o quê? Create question, tá? Para a gente poder, quando a gente estiver criando uma question ou editando a question, talvez editar não seja uma boa colocar no edit, mas eu vou colocar no question update view e no question create view. Em ambas as views, eu vou adicionar aqui, ó, o campo novo lá, quiz. Poder, quando a gente for editar, criar a enquete, ele aparecer lá no formulário, tá? A gente está expondo ele aqui. Aqui ele está sugerindo o image URL, que foi um campo que a gente criou e a gente não expôs ele no formulário para colocar a imagem do Pokémon. Mas eu vou deixar assim mesmo por enquanto, depois a gente adapta. E no question update, aqui, lembrando que é o meu question update, ele estava usando um outro método que é um form, né? Então aqui como é que eu faço? Aí eu tenho que editar o arquivo de forms para poder adicionar o campo aqui na lista. Fields aqui do meu question form, do meu formulário personalizado, que a gente criou para poder personalizar aqui as datas e tal, né? Para usar os widgets. Então aqui eu vou colocar aqui ele aparecer lá tanto editando, né? Aqui a gente está usando o formulário para editar. E no outro lá que a gente, no outra view, no create, que a gente não usou form, a gente fez aqui a lista direta aqui, né? Tá menos flexível aqui no question. Então, feito isso, a gente pode até fazer um teste já, subir o server, Python Manager, run server, só para a gente ver se o campo está sendo exposto certinho. E então aqui, acessar o servidor, vou acessar, né? Porque eu vou precisar estar com o de mim. Então fizemos isso tudo no curso, ó, login, cadastro, fizemos tudo bem bacaninha. E aqui, ó, eu vou, ó, no editar agora, ó, se eu vier aqui editar, eu tenho aqui o boolean. É uma pergunta quiz, sim ou não, tá? Então a ideia é que seja isso. Então aqui na minha lista aqui, qualquer pergunta agora que eu editar ou que eu criar, qualquer question, né, que eu quiser criar aqui também, ó, se eu quiser cadastrar uma nova, vai ter essa opçãozinha ali, ó, que é o campo novo. Tá? E aí agora a gente vai trabalhar ali na parte de implementar uma nova view para poder incluir as respostas ali, né, as alternativas. Na hora de a gente criar as alternativas, a gente ter a opção de poder cadastrar aqui, ó, no model que a gente criou na hora da choice, né, das alternativas, para a gente colocar o grade.
Só que aqui a gente vai fazer um pouquinho mais elaborado. E vai ser o seguinte, a gente vai vamos criar, implementar aqui, né, implementar a nova view, vai ser o seguinte, ó, o que que vai acontecer? Eu vou ter opções, né, de criar as alternativas da minha pergunta. Eu tenho agora perguntas que são quiz e perguntas que não são quiz, que são enquete. O nosso create choice aqui, ó, vou trabalhar só no create choice, não vou trabalhar no update, tá? Para o vídeo não ficar longo. Mas depois a gente ajusta isso, essa questão em outras oportunidades. Então aqui eu tenho o question update e eu vou ter aqui embaixo as views de choice, ó, o choice create, o choice update, né? E o delete também. Então, teria que mudar o create e o update para quê? Para se for do tipo quiz, eu tenho que expor esse campo, o campo novo aqui, ó, campo novo grade, para mim colocar a nota. Só que eu teria que expor ele só quando for uma quiz, né? Se não for quiz, isso aqui não me interessa. Se for uma enquete, que é só uma pesquisa, que a pessoa vai votar lá em qualquer alternativa, não tem resposta certa, ele não precisaria de expor a nota, né? A pessoa não precisa expor a nota. Então, dentre as alternativas que eu vou fazer aqui, eu vou usar uma técnica de herdar esse formulário aqui, porque se eu simplesmente vim aqui adicionar o campo, ó, grade, ele vai aparecer para todo mundo. E eu não quero que apareça para todo mundo. Eu quero que apareça só quando for quiz, tá? Quando for enquete, que é a versão atual, ele vai continuar aparecendo esse. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente usar aqui uma mecânica aqui, uma mecânica de herança. Então, eu tenho esta view aqui já prontinha, né, do jeito que a gente precisa dela aqui para ela cadastrar certinho para a gente, lançando os erros e tudo mais. E eu quero reutilizar ela. Só que na orientação objeto aqui, né, que quando a gente usa essas classes baseadas em view baseada em classe, a gente pode simplesmente herdar essa aqui do jeitinho, igual a gente herdou a Create View do próprio Django, a gente pode herdar essa aqui também e mudar só o que a gente precisa. No caso, é mudar só o atributo fields. Tá? Então fica bem legal, quer ver? Ó? O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, ó, vou criar logo abaixo, vou criar uma classe nova, a classe view baseada em classe nova, e vou chamar ela de choice choice vou chamar for quiz create view. Então vai ser uma view para mim vai ser uma view específica para mim poder criar as alternativas, tá? Me criar as alternativas. Só que aí o que acontece? Eu não tenho que copiar e colar esse código, duplicar código. Eu vou reaproveitar essa que já existe e só adaptar, sobrescrever que a gente fala, né? Fazer override, né? Quando a gente está falando de orientação a objeto. Eu vou sobrescrever o que eu não preciso. Então, eu vou herdar tudo que ela tem e mudo e acrescento coisas ou sobreponho, reescrevo o que eu quero, né? Então, ela vai ser exatamente tudo que tem aqui e mais o que eu mudar e mais o que eu acrescentar ou o que eu mudar da maneira que eu mudar. Então, aqui para mim fazer, ele tem que herdar justamente da choice create view. Então, ele vai herdar daquela ali de cima, ó. Ele vai herdar aqui dessa. E aí, o que, que eu tenho que mudar aqui? Tem que mudar simplesmente o atributo fields. Vou colocar ele aqui agora. Ó. Aí, o atributo fields aqui desta view vai passar a ter o choice test, né, o texto da alternativa, e o grade. Tá? Enquanto que a outra view vai continuar só com o choice test. Então, a ideia é que usar essa view para responder quando for uma question do tipo que é enquete só, e a outra quando uma question for do tipo quiz, tá? Então essa aqui é a ideia aqui. Então isso aqui é o poder aqui da orientação objeto, né? Você reaproveitar aqui, né? Veja como fica fácil aqui, né? Fazer. Então beleza. Aí feito isso, a gente vai fazer agora, depois que a gente, ó, tá vendo? Implementou, ó, foi esse passo 3 aqui, olha que maravilha, né? De implementação, né? Muito simples. Então, uma vez implementado a nova view, a criação de respostas ali
quando, no caso, quando for quiz, agora a gente vai criar uma nova rota para essa view. Então a gente tem a view aqui, ela não está respondendo para ninguém. Então a gente vai criar uma nova rota para ela, né, para quando for esse caso, né? Nessa situação a gente vai usar essa rota. Então vou lá nos meus arquivos de rotas aqui, ó, abrir ele aqui e vou acrescentar uma rota personalizada. Então, ó, só no Create. Então, vou achar aqui qual que é a Create View, Choice Create View, essa aqui, ó, no caso, e vou copiar ela para mim adaptar ela para o meu Choice for Quiz Create View. Tá? Então, vou criar ela aqui, vou duplicar ela aqui, ó, tá? E vou adaptar ela aqui. Então, vou adaptar a rota mesmo, vou chamar de quiz, por que não, né? Quiz em vez de enquete. E aqui, a view agora, quem vai responder por essa rota aqui é a view nova. Então, a view nova é o que? É Choice for Quiz Create View. Ele já está importando ali do arquivo de views ali em cima. E aqui, o name interno aqui da rota, também vou fazer assim, seguir o mesmo padrão aqui, for quiz, DD. Beleza. Então aqui, o que vai acontecer, ó? Vou editar aqui uma quiz, essa aqui, ó, do Pokémon. Vou editar ela aqui e vou editar uma outra aqui que a gente fez, a mais recente. Já tem as alternativas. Apesar que a gente não vai mexer muito aqui, mas aqui eu vou clicar para editar. E aqui já aparecem as alternativas, incluir alternativa. Então a ideia é que quando eu clicar aqui em incluir alternativa, ó, aqui vai aparecer também, tá vendo? Aqui ele carregou a view padrão, que é a view que é aquela view do Choice Create View. Que ela tem só o campo, tá expondo só o campo da alternativa, do texto da alternativa. Eu quero que quando eu for incluir aqui ou editar também, eu não vou fazer o editar agora, e se essa questão aqui, essa pergunta, essa question, a pergunta, se ela for do tipo quiz, eu quero que ela carregue aqui para mim também o campo grade, aquele campo que vai determinar a nota. Então é isso que eu quero fazer. Então, para eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma rota nova, né? Vou criar essa rota nova aqui, que eu já criei a rota, no caso, ela já existe, ela já está funcionando. Ela já expõe ali o campo novo, grade, né? Que tá a view aqui que a gente fez, essa view aqui, ela já vai expor, vai ser igualzinha a outra, vai ter o mesmo comportamento da outra view, só que ela vai aparecer também lá no formulário o campo grade. Então, o que eu tenho que fazer aqui para agora fazer ela aparecer? Eu vou salvar essa aqui, essa enquete aqui, ó, para falar que ela é quiz, né? Salvar ela aqui, ela não vai aparecer ainda, né? Mas se eu vier aqui e editar ela de novo, ó, vai ver aqui que ela já é quiz, ó, tá marcada como quiz. Só que ainda ela não traz aqui a nota, né, para mim dar a nota. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou adaptar esse form aqui para ele poder mostrar. Se existir, ele vai mostrar no question form. Isso aqui é no question form, né? Quem responde por essa cat aqui, na verdade, é o choice form. Só confirmar aqui. O choice form. Verdade, eu vou continuar usando o choice form, não vou alterar o choice form, eu vou alterar aqui o question form, que é esse aqui, ó. É o anterior aqui, ó. Quando a gente está editando, é aqui, ó, vai editar aqui. Aqui que ele tem que carregar, ó, é nesse botão do question form, que quando eu clicar, ele tem que carregar a nova rota. E aí, lá como o nosso formulário é dinâmico, ele automaticamente, choice form, ele vai carregar o campo certinho. Então, vou vir aqui no meu question form, vou abrir ele aqui, e aqui eu vou criar um desvio, né, para, no caso, vou criar um desvio aqui, ó, ponto aqui, ó. Eu não tenho o botão aqui de incluir alternativa, então aqui eu tenho que mudar essa rota, né? Tem que mudar essa rota quando a minha pergunta for do tipo quiz. Então aqui basta eu colocar uma decisão, pegar essa questão pilot, e só que aqui o meu object, aqui no caso, né, o object, a gente deixou o nome padrão, ele está representando a minha question, e aí eu posso acessar o campo is quiz.
Se for verdadeiro, ele vai entrar aqui. Então, se ele for verdadeiro, se for uma quiz, vou pegar aqui o link, né? Vou colar aqui por cima para ficar, ó. Se for quiz, ele vai adicionar, só que agora ele vai adicionar para uma rota diferente, que é aquela rota que o nome dela interno é for quiz. É isso? E se não, aqui, ó, eu crio agora uma alternativa. Não, o Pilot já me deu a dica. Se não, eu vou adicionar aqui, vou adicionar o que já estava ali. Então aqui ele vai entrar numa rota, ele vai gerar uma rota. Se for quiz, ele gera uma rota, quer dizer, gera um link, né, para essa rota aqui, né, para essa rota que tem esse name. Se não for quiz, ele cai na rota padrão, na outra rota lá, que é a rota de alternativa padrão lá, que ele não carrega, ele não vai processar essa view aqui. Então ele vai carregar essa view quando for enquete e essa view quando for quiz. Tá? Então, inclusive com a rota certinha. Você vai ver ali, ó. Salvar. E vou agora atualizar aqui. E você vai ver aqui já na barra de status, ó, ali embaixo, aqui embaixo, aqui, ó, que já está aparecendo ali quiz. Olha lá, ó. Quando eu clicar, ele vai carregar para mim aquela nova view que expõe a nova view, que é essa aqui, ó. A nova view aqui, ó. Que expõe também o campo grade. Tá? Então, é uma enquete. Como é uma enquete, ele já montou aqui, tá? Certinho. Beleza? Aqui a gente vai ter um problema só quando a gente estiver criando aqui, que vai ser dinâmico, né? Então, depois a gente ajusta isso. Seria um probleminha aqui, mas aqui é só para você ter uma noção, ó. Então, quando eu clicar aqui em incluir alternativa, ó, ele já vai carregar formulário, o mesmo formulário, né? Porque ele é dinâmico, não importa quantos campos tem, ele vai trazer aqui por padrão. E aqui a gente pode colocar a nota, tá vendo? Poderia colocar a nota aqui. 0. Sei. Eu vou colocar aqui uma alternativa não. Aí já a nota é 0, né? Aqui no caso não é permitido adicionar mais de 3 alternativas. Isso aqui foi uma implementação que a gente fez que está lá no settings, ó. Isso aqui depois a gente vai ter que mudar. Acho que eu já vou mudar já, tá? Vou vir aqui, ó, já vou mudar aqui, gente. Colocar aqui, ó. Colocar aqui o número máximo de questão, vou colocar 8. Aí eu tenho que parar o server. Ele já até reloadou aqui, essa versão nova aqui já tá carregando. Só pra gente testar aqui, ó. Pronto. Uma alternativa nova, que eu não sei. Essa não sei já está marcado como nota 0. Tá? E aqui eu não vou fazer agora por questão de para o vídeo não ficar mais longo do que já está. Mas aqui depois a gente tem que fazer a mesma coisa no editar. Tá? Que é simples aqui. Na verdade, temos que fazer aqui, né? Deixa eu ver. Aqui no caso é a mesma, é aqui embaixo, né? Parte das alternativas aqui, ó. Ele lista as alternativas. Então, tá vendo aqui, ó, editar, ó, eu vou ter que fazer o edit, né? Só que eu vou ter que criar uma nova view para isso. Só que eu vou deixar isso para as próximas aulas, aí a gente vai adaptar tudo ali para fazer a nota, fazer relatórios de acertos e tal. A gente vai melhorar bastante isso aqui para transformar num quiz, tá? Num sistema de quiz. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu peço para você se inscrever no canal para não perder aí os próximos vídeos, né? Que a gente vai ter vários dessa sequência aí de transformação do nosso sistema de enquete, trazendo coisas novas, detalhes novos, igual esse detalhe aqui, ó, né, essa questãozinha aqui da orientação objeto, né? Que é uma forma de você trabalhar, né? Que é uma forma bem poderosa. E outras coisinhas também, tá? Então, obrigado, agradeço a presença e, como sempre, te chamo para participar lá da próxima aula. Bora lá? Vamos lá, já estou preparando aqui. Bora lá, vamos codar?